Bom, queria convidar você a abrir a Bíblia, lá no Salmo 139. Pensa assim, o salmo dos mais bonitos da Bíblia. Pensa Davi, inspirado e apaixonado por Deus. 139, eu não disse 119, hein? Eu disse 139. Mas antes da gente fazer a leitura, eu queria dar algumas satisfações para você. A primeira delas é que a gente se programou para iniciar a campanha dos 40 dias de Céu na Terra. E a gente decidiu dar um pause e você pode comprar o seu livro, você pode guardar o seu livro. Mas a nossa igreja, ela também vai entrar numa campanha agora, que é 40 dias de compaixão, ou 40 dias de doação, ou 40 dias de eu me importo. Então eu peço perdão, mas a gente decidiu vivenciar a campanha da igreja, que a gente não achou coerente vivenciar duas ao mesmo tempo. Isso não significa que a gente anulou ou cancelou aquela. A gente vai fazer ela ainda esse ano, fazê-la ainda esse ano, mais para frente. Então, se você não tem o livro ainda, você pode adquirir. Se você já tem, não se preocupe, não se desespere, porque a gente vai viver esses 40 dias juntos, né? Às vezes a gente quer apressar alguns planos de Deus para a gente. Eu lembro que, quando eu vim aqui para a igreja, eu queria vir um ano antes. Eu já contei essa história pregando, mas eu queria vir um ano antes. Porque eu queria vir logo para o seminário. Eu morava em Arraial do Cabo, paraíso natural, aliás, né? As praias lá são demais, assim. Não sei se você já foi em Arraial do Cabo. E eu estava lá em Arraial do Cabo e eu queria, sabia que Deus tinha me chamado e falei, vou para o seminário, vou para o seminário, vou para o seminário. E acabou que eu me esforcei muito para ir naquele ano e não consegui. E quando, assim, um seminarista vem para cursar teologia aqui no Rio, em geral, a gente já arruma igreja, já arruma um monte de situação para a gente conseguir se sustentar, se manter e concluir o curso. Né? Os seminaristas da igreja sabem como é que é essa coisa do sustento aí. E aí, em geral, a gente vai procurar uma igreja para congregar, mas a gente não escolhe assim, vou escolher aquela igreja porque eu gosto daquela. Não, a gente vai procurar, a gente não está nem aí se a igreja é nosso maior estilo ou não. A gente quer servir, a gente quer estar trabalhando, a gente quer aprender, a gente vai ser pastor, a gente quer, né, botar a mão na massa. E foi incrível que eu fiquei um ano sendo meio que segurado, sei lá como se fala isso, para vir para cá, e eu fiquei indignado, porque eu tive uma grande oportunidade, que na verdade depois eu descobri que era um golpe, a oportunidade que me deram. Aí eu fiquei frustrado lá, eu falei, Deus, você me traiu, Deus, você me chamou para o seminário, me trouxe para cá, e eu chego, e eu não consigo ir, na verdade, você me chama e eu não consigo ir esse ano. Poxa Deus, você está vacilando. E o incrível é que eu consegui vir um ano depois, e um ano depois parecia que, sabe aquele versículo que Paulo fala em Gálatas, falando sobre quando Jesus nasceu, que Jesus nasceu na plenitude dos tempos? Eu queria dar uma palavra, eu senti muito de dar essa palavra para você, cara. Deus tem uma plenitude dos tempos para você. Porque no ano seguinte, quando eu cheguei aqui, cara, eu cheguei na cidade do Rio, eu estava procurando realmente uma igreja, e a minha preocupação era qualquer igreja, desde que eu possa servir, desde que eu possa estagiar, desde que eu possa botar em prática o meu chamado. E no ano seguinte, o que aconteceu? O pastor Rainerson me conhecia e me convidou para vir para cá. E vim para cá, cara, assim, você deve ter tido essa experiência, se você está aqui. Aqui é um lugar que você chega e você não dá nem tempo de você se apaixonar. As pessoas já te pegam assim e não tem muita opção, sabe? Eu vim para liderar, para ser pastor. Falei, vou cuidar das pessoas. Mas parece que o primeiro dia que eu pisei aqui, a primeira coisa que aconteceu comigo foi eu me sentir cuidado. Os adolescentes dessa igreja ainda nem eram MDA, ainda nem era, estava começando a ficar melhor o negócio de célula, mas já me acolheram tanto. E de fato, hoje eu acho que eu não sei o que seria da minha vida se Deus não tivesse me direcionado para estar aqui com vocês hoje. Se eu não estivesse nesse lugar, eu agradeço a Deus. Tem gente que fala assim, os pastores, a gente agradece a Deus, os pastores que a gente tem, mas eu quero dizer, eu agradeço a Deus, a igreja, que Ele me deu como pastor, que Ele me deu como ovelha. Eu nem sei mais o que eu sou nessa igreja. Eu acho que eu sou de tudo um pouco, né? E eu agradeço muito a Deus por estar aqui com vocês. Eu senti de dar essa palavra para você, porque às vezes a gente fica desesperado com o tempo onde a gente vai exercer
um chamado ou uma função, até mesmo na igreja. Mas calma, cara, Deus tem uma plenitude dos tempos para a gente. Sabe, você pode perder 10 anos da sua vida, mas se, sabe, você está sendo fiel a Deus, você está sendo guiado por Ele, eu acho que você não consegue imaginar que em um ano você, em Deus, vai fazer algo que talvez em 100 anos você não conseguisse. Então, aquieta seu coração. Então, tendo dito isso, e explicado a questão da campanha, eu queria ler com você o Salmo 139, amém? Amém, gente? Está aí? Ah, então tá bom, então tá tranquilo. Por favor, vamos lá. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que uma palavra chegue à minha língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente. Tu pões a Tua mão sobre mim. E tal conhecimento é maravilhoso demais. E está além do meu alcance. E é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer na minha cama, na sepultura, também lá estás. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará em noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti, e a noite brilhará como dia, pois para Ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Tu criastes no íntimo do meu ser e teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de um modo especial e assombroso, admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo com convicção, os meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado. E entretecido, eu não disse entristecido, eu disse entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no Seu livro, antes mesmo de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os Seus pensamentos, ó Deus, e quão grande é a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia, e se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem me dera matasses os ímpios, ó Deus, afastasse de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade, e em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável, e considero os meus inimigos. Sonda-me, Senhor, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê em minha conduta algo que Te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Queria ler com você o versículo 11 de novo, o 12, pode ser? Mesmo que eu diga, 11, 12, 23 e 24. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti, e a noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Sonda-me, Senhor, e conheces o meu coração. Prova-me e conheces as minhas inquietações. Vê em minha conduta algo que Te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Bom, esse salmo é um dos salmos mais lindos que Davi já escreveu. Na verdade, esse salmo, ele é uma confissão muito linda, cara. Davi está virando para Deus em uma oração e dizendo: ah, Deus, eu tenho algo para dizer hoje sobre o Senhor. O Senhor sabe tudo sobre mim. Sabe, a maior dificuldade que a gente tem hoje em dia no nosso relacionamento com Deus é estabelecer um pensamento correto sobre se Deus está realmente prestando atenção na gente.
ou se realmente Deus está se importando com as situações que a gente passa. Aliás, tem situações que parece, e dias, que a gente tem convicção de que Deus não está vendo. E se está vendo, não está se importando. E se está se importando, ele é algum tipo de torturador. Tem dias em nossa vida, na nossa caminhada, onde a gente fica perguntando: Deus, aonde você está? Tem até uma música linda do Marcos Almeida que diz: Deus, onde estás? Te procuro. O ruim é que só eu e a Mari sabemos uma música, a gente canta mal pra caramba, né? Te procuraria na porta ou nessa rua. Bom, e aí ele vai continuando cantando, ele fala: olha o que eu vejo agora, Deus. O menino dançou sem roupa, o menino botou na boca um doce com gosto de fel. E aí ele vai fazendo uma oração, cara, pedindo a Deus que vá a todos os lugares onde há sofrimento, todos os lugares onde há dor, todos os lugares onde há enfermidade. E ele diz: Deus, por favor, vá nesses lugares. E a verdade é que dentro do nosso relacionamento com Deus, a gente tem aprendido a ouvir a voz de Deus. Sabe, a gente tem aprendido que durante séculos e séculos e séculos de igreja, algo foi implantado na igreja e que fez a gente ignorar a voz do nosso Pai. Agora eu queria que você imaginasse um pai, que você todos os dias fosse conversar com ele e ele está mudo. Todo dia que você vai falar com seu pai: pai, eu posso sim, aí ele não diz nem sim nem não, ele fica quieto e não olha para sua cara e sai. Ele é indiferente. Eu queria que você imaginasse que todos os dias, quando você fosse falar com a sua mãe, ela fosse uma pessoa indiferente, ignorasse você. Sabe, ela não se importasse, ela não observasse a sua vida, ela não se preocupasse em te educar. Eu tenho que te dizer que às vezes é pior para a gente quando o pai e a mãe são indiferentes do que quando eles brigam. Eu lembro que a minha irmã, quando ela estava na 6ª série, ela tinha vergonha do meu pai. Meu pai ia lá na escola, cara, e meu pai é muito parecido comigo, ele não tem vergonha mesmo. Ele não se importa de pagar um mico assim na frente de todo mundo, não importa de falar uma besteira alta assim, depois que ele fazia matemática. Meu pai é um comédia, meu pai é gente boa demais. E aí é um paizão, pensa um pai que amava a gente. Rapaz, meu pai, assim, meu pai não, às vezes ele se preocupava de menos até com a nossa educação, porque ele queria lavar a nossa louça, ele queria dar a carne, a gente às vezes fingia que estava dormindo na sala, ele, já mesmo sabendo que a gente já era grande, pegava a gente no colo, levava até a cama. Então, meu pai era desses, que se ele pudesse, fazia tudo por a gente. E um dia na escola, numa reunião de pais e tal, meu pai foi abraçar a minha irmã e começou a falar coisas dela para as amigas. E a minha irmã: para, pai, tá maluco, sai daqui, vaza, mano, e tal. E a minha irmã morrendo de vergonha, morrendo de medo, de passar vergonha na frente das amigas. Até que uma amiga virou para ela e falou assim: eu queria que o meu pai fosse assim. Sabe, a indiferença é muito pior do que qualquer mico. A falta de relacionamento é muito pior do que qualquer outra situação que você possa vivenciar na sua casa. Ah, minha mãe é chata. Você tem uma mãe chata. O pior de um relacionamento não é quando a pessoa é chata. É quando a pessoa trata você como se você não fosse importante. Como você não existisse. Sabe, não sei se você já vivenciou um relacionamento onde a outra pessoa ignora a sua existência. Sabe, você pode falar que me odeia, mas por favor, não fala que vai viver como se eu não existisse. Não ignore, não fala para mim. Não sabe, quando eu estiver falando, não vira a cara, não finge que não está ouvindo. Mas vamos ser sinceros. Às vezes não parece que o relacionamento com Deus é meio assim. Você fala: Deus, você não interferiu aqui no meu pai. Minha mãe está doente, você não resolveu nada. Hoje no batismo, uma mulher veio falar assim: cara, eu era budista há 40 anos, já fui líder do budismo brasileiro. Falou: foi mesmo, estou brincando não. Eu fui líder de tudo aqui. E no budismo a gente aprendeu que a gente não pode pedir nada para ninguém. Mas um dia eu estava tão na pior com a saúde da minha filha, que eu pedi para que Deus curasse a minha filha. E sabe o que aconteceu? Ele curou. E a igreja veio ao chão.
né? Foi lindo demais hoje. Aliás, os testemunhos do batismo hoje foram incríveis. Mas voltando, sabe a pior coisa, mas ao mesmo tempo que tem essa mulher que teve essa experiência incrível, tem tantas vezes que eu pedi coisas tão importantes para Deus. E parecia que naquele momento, como eu não sou daqueles que acham que Deus não existe, nem que Ele não quer fazer, eu começo a achar que o problema deve estar comigo, então. Falo, Deus, eu estou em pecado, Deus, pode falar. Sabe, tem dia que a gente ora, a pessoa é curada da coluna, tem dia que a gente ora, a pessoa olha para a nossa cara, não passou nada não. Aí você fica assim, legal, amém, não, pô, glória a Deus, vamos lá, vamos orar de novo. E chega mais, olha que a pessoa fala, pastor, você orou 80 vezes já. Não tem problema, eu vou ficar paraplégico mesmo, amém. Nunca chegou numa cela dessa não. Mas é coisas assim. Só que você que orou fica assim, Deus, por que não foi, cara? Por que você não veio aqui, fez um negócio lá e me deu? E a mesma crise que os caras ficaram com Jesus. Porque uma coisa é você olhar para Deus que você nunca viu assim, talvez, pessoalmente. E você falar, cara, Deus não respondeu, Deus não falou, eu não fui capaz de ouvir, eu não fui capaz de ver. Mas quando Jesus estava na cruz, pessoas que tinham visto Ele curando, pessoas que tinham visto Ele expulsando demônios, pessoas que tinham visto Ele ressuscitando mortos, diante dele na cruz disseram, por que você não resolve um problema para você mesmo aí na cruz? Sabe, parece que todo o encanto que Jesus viveu, quando chegou lá na cruz, Ele não era capaz de salvar Ele mesmo. Aliás, na tentação com o diabo fez a mesma coisa, falou assim, Jesus, você não pula daí. A Bíblia não diz que se você não pular, Ele não dará ordem aos anjos a seu respeito? Sabe, tem hora que parece que Deus decide não fazer nada ali, ficar parado olhando para a nossa cara. Né, Luiz? É osso. Vai, velho. Davi começa o salmo dizendo, Deus, você me conhece. E Davi encerra o salmo dizendo, Deus, você me conhece. Ele começa dizendo, Senhor, você me sonda e me conhece. E no final, no último versículo, ele diz, sonda-me, ó Deus. Lá no versículo 24, ele diz, sonda-me de novo. Parece que Davi está dizendo assim, Deus, eu já entendi. Não tem a ver, Deus. Não tem a ver com o quanto eu acho que o Senhor é. Mas é o quanto eu deixo o Senhor ver o que tem dentro de mim. Eu quero explicar, cara, no seu relacionamento com Deus, mais importa o quanto você se deixa ser enxergado por Deus, do que o quanto você enxerga de Deus. A relação com Deus não é uma relação aonde a gente vai ficar tentando desvendar todos os mistérios de Deus, mas é onde a gente está disposto a, num relacionamento, numa conversa, dizer, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas o Senhor está vendo o que está acontecendo dentro de mim, e o Senhor tem coisas para realizar dentro de mim, o Senhor tem caminhos maus, que o Senhor pode enxergar dentro de mim, e tem um caminho eterno para o qual o Senhor quer me guiar, então eu quero ser guiado nele. Sabe, muitas vezes o silêncio de Deus é o caminho da eternidade passando na nossa frente. Muitas vezes, quando Deus não está fazendo, Deus está dizendo, ei, pera, comece a ver, por que caminho você está trilhando? Quais são as direções que você está tomando? Quais são as escolhas que você está fazendo? E é legal que, acho que as escolhas que Deus menos se preocupa, não que elas não sejam importantes para Ele, são as escolhas da nossa profissão, do nosso chamado, do nosso ministério, do nosso namorado, Cara, a gente inverteu os parâmetros para Deus. A gente exalta as escolhas profissionais, afetivas e ministeriais. E a gente diminui as escolhas do nosso caráter. Sabe, a gente começa a ficar tão preocupado com onde a gente tem que estar daqui a 5 anos, que a gente não se preocupa o que a gente tem que fazer daqui a 5 minutos. A gente não está, sabe, a construção do teu futuro tem a ver com a construção do teu caráter.
Porque Davi está dizendo, Deus, sonda-me, começa a olhar para mim. Eu não quero seguir para esse sonho, se enquanto eu sigo para esse sonho, o meu caráter está colocado em jogo. O caminho correto não é o do seu chamado, o caminho correto é do seu relacionamento com Deus. O caminho correto não é o seu ministério lindo, que falaram para você numa profecia, você vai ser isso, você vai ser aquilo. O caminho correto é Deus. O Senhor está comigo aqui nesse caminho que eu estou trilhando hoje. O Senhor está direcionando os meus passos. Deus espera para, é muito legal o glamour, é muito legal sonhos, é muito legal o ministério, é muito legal mulher, marido. Mas eu quero saber, Deus, o que tem no meu coração hoje, que está satisfazendo o teu coração. Porque o que mais a gente tem hoje é gente que chegou no sonho ministerial, profissional e afetivo e está fazendo besteira lá em cima. O que mais a gente tem hoje é pastor fazendo vergonha, mano. É missionário desistindo, ou então quando não desiste, finge para a junta missionária que está fazendo missões. E aí depois ainda fala mal da junta missionária quando ela tira. Mas um cara que estava de vagabundagem. Sabe, o que mais a gente vê hoje são pessoas que alcançaram um status, às vezes, de líderes de célula, mas se perderam no meio da caminhada com o seu coração. Às vezes o cara já virou um supervisor, e eu sou capaz de dizer, pessoas são capazes de virar pastor, porque o transtorno do caráter de uma pessoa, ele não acontece somente no início da caminhada. Muitas pessoas abrem mão do seu caráter lá no fim da caminhada. Sabe, caminhou bem ali durante 20 anos, mas parece que confiou demais nos 20 anos que viveu. E falou, Deus, até aqui o Senhor sondou o meu coração, mas aqui agora eu acho que eu sou capaz de sondar o meu coração. Acho que agora eu sou capaz de eu mesmo decidir. E por que eu li os versículos 11 e 12? Porque Davi diz, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Sabe por que tem muita gente se desviando do seu chamado, logo no começo sem perceber? Porque muitas vezes o Deus da pessoa é o chamado da pessoa. Sabe, o nosso Deus é a pessoa ou o objeto que é capaz de interferir nas nossas decisões. As nossas decisões são baseadas naquilo que a gente acredita. Cara, todo mundo tem uma relação divina com algo. Todo mundo tem uma relação de fé com algo. Todo mundo age em direção a alguma coisa, baseado em algum princípio. E muitas vezes o nosso Deus é o nosso chamado, porque a gente coloca o nosso chamado como se Ele fosse o objetivo. Sabe, a gente coloca o nosso chamado como se Ele fosse a finalidade nele mesmo. Mas a verdade, cara, é que eu pergunto para você, qual era o chamado de Jesus? Jesus era pastor, apóstolo? Diz para mim, cara, eu acho que Jesus nunca se preocupou em dizer qual era o chamado dele. Jesus nunca disse, eu estou lutando para que eu seja o fundador da igreja. Eu estou lutando para que eu domine o Império Romano. Eu estou lutando para que eu seja o maior discipulador. Eu seja o apóstolo. Jesus não estava lutando por nada daquilo. Jesus estava lutando para que as pessoas ao lado dele pudessem se encontrar realmente com Deus. Sabe, o nosso chamado ele é constituído quando entra na nossa cabeça que o nosso chamado não é o que nós vamos nos tornar, mas é o que nós estamos nos fazendo junto com Deus, para que as pessoas ao nosso lado se tornem alguém em Deus. Sabe, o nosso chamado é nos tornarmos alguém em Deus. É a gente realmente poder olhar a Ele face a face e falar, caramba, Deus. Eu não tinha percebido que durante a minha caminhada eu procurei muitas coisas e eu não fazia ideia de que todas essas coisas que eu estava procurando, eu estava correndo atrás do vento. Sabe, a única maneira de você entender realmente os passos que você tem que dar daqui a 5 minutos, amanhã, daqui a uma semana, é olhando na face de Deus, porque quando tudo escurece ao seu redor, a Bíblia diz que só Deus consegue enxergar de noite. Só Deus consegue enxergar durante a escuridão, porque para Deus a noite e o dia são a mesma coisa.
Sabe, Deus não se confunde. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo: olha, cara, nunca duvide no escuro daquilo que você viu no claro. Sabe quando você está num quarto e você visualizou todas as coisas que tem no quarto, aí de repente apaga a luz, fica aquele breu, e você desesperado, agora cadê? Aí você fala, só porque apagou a luz você vai falar, não está mais ali? Só porque não tem mais luz ali, você vai dizer que não existe mais. Sabe, Deus, Ele é um Deus que nos dá direções. E às vezes Deus nos dá direções que são muito claras. Mas a gente parece que as direções de Deus só servem para quando a gente está enxergando a direção. Mas não servem para quando a gente tem que continuar caminhando. O povo de Israel, quando estava indo em direção à terra prometida, chegou um momento onde eles tiveram que passar no meio de um deserto. E depois de 40 anos andando no deserto, vem a pergunta: será que a gente está indo na direção correta mesmo? E a gente percebe duas coisas nessa história. Primeira, é que o que faz às vezes a gente caminhar muito tempo sem chegar em objetivo nenhum, é o fato de, mesmo estando aparentemente na direção correta, a gente está caminhando do jeito errado. E a segunda coisa que me faz concluir é que não é porque está demorando que você está indo na direção errada. Não é porque o seu chamado ainda não se concretizou, não é porque você ainda não foi exaltado, não é porque tudo não aconteceu na sua vida. Isso não significa que você está indo na direção errada. Isso não significa que você está indo a favor do diabo. A verdade é que o diabo é que está vindo aproveitar os momentos onde você está inconstante nos seus pensamentos para dizer: ei, cara, é isso mesmo, as trevas te encobriram. Olha, está vendo aqui, a noite escureceu ao seu redor, e agora você não vai mais conseguir fluir, o seu chamado não flui mais, você não está conseguindo perceber e ouvir a voz de Deus. Sabe o que fez Jesus vencer o diabo na Bíblia? Foi lembrar o que a palavra dizia. O que fez Jesus derrotar Satanás nunca foi uma rajada de glória que Deus deu em Satanás. O que fez Jesus vencer Satanás nunca foi um grito, nunca foi uma ordem, nunca foi, sabe, um poder megalomaníaco espiritual. O que fez Jesus vencer Satanás foi a palavra. O que fez Jesus derrotar Satanás foi: ei, pera, tem muita coisa sendo dita no meu ouvido, mas tem uma coisa que eu não posso esquecer: a palavra de Deus. É ela quem permanece para sempre, é ela quem vai me guiar, é ela quem vai me direcionar, não importa. Sabe, sobre a confiança na palavra, uma vez eu ouvi um pregador dizer: cara, eu vou ser fiel à palavra até o último dia da minha vida. Ah, mas cara, e se por acaso você, por estar sendo muito fiel à palavra, cometer excessos? Aí ele falou: eu não acredito que eu vá chegar no céu e Deus vai dizer para mim: ei, cara, você obedeceu demais a palavra. Ei, cara, você foi santo demais. Você deveria ter sido um pouco menos santo. Aí as pessoas te criticariam menos. Você deveria ser um pouco mais desobediente à palavra. Aí as pessoas teriam uma aceitação maior sobre a sua vida. Aí as pessoas entenderiam melhor seus pontos de vista. Cara, você está reprovado porque você foi certinho demais na terra. É isso que Jesus vai dizer para a gente? Ei, cara, você deveria ter falado um pouco menos sobre avivamento. Você não ia passar vergonha se o avivamento não viesse. Eu não estou nem aí, cara. Eu vou falar o tempo inteiro de avivamento. Cara, o Rio de Janeiro vai ser tomado, cara. A gente vai ser tomado. Eu já vejo, cara, isso aqui tomado. A gente tendo que fazer templo novo, a gente tendo que fazer um monte de culto nessa cidade. Seja culto jovem, seja da Beatitude. Eu vejo esse lugar tomado. Cheio da glória de Deus, cheio de pessoas adorando, louvando e exaltando o nome de Deus. Eu vejo você hoje sentado, às vezes cansado, pensativo, mas eu vejo Deus levantando você e falando: ei, cara, você acha que as trevas estão te encobrindo, mas eu sou Deus, eu tenho uma palavra para você. As trevas e a luz são iguais para mim, e eu vou fazer a sua noite brilhar como dia. Você está comigo ou você está com você mesmo? Eu estou com você, eu vou com você. E aonde Deus vai, mano, você pode ficar 40 anos no deserto, mas você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Eu não quero ser mais uma geração que morre. Eu não quero ser uma geração que desiste. Cara, pensa num pastor que tem fraquezas aqui na igreja. Eu garanto, eu sou o mais fraco de todos. Pensa um pastor, assim, complicado, irmão. Eu sou complicado, a minha esposa sabe que eu sou complicado.
Meus discípulos sabem que eu sou complicado, todo mundo sabe. Hoje eu estava pensando, sério, agora falando sério, fazendo desabafo aqui. Só eu e vocês. Vocês. Só eu. Hoje eu estava pensando assim, cara, eu acho que as pessoas vão começar a conviver muito perto comigo, elas vão desistir de mim, cara. Eu não sei o que eu pensei, mas pensei, não estou nem aí também, mas não estou pensando mais, porque já estou até tendo coragem de falar aqui para todo mundo que já assim. Hã? Dá vontade, não dá, Luiz? Eu também, mano. Quando eu olho para você, eu fico apaixonado, cara. Você vai longe, mano. Mas, sério, do nada, venho pensando assim, cara, eu acho que você deixar as pessoas se aproximar muito de você, elas vão te conhecer de verdade, uma hora vão cansar de você. Aí, rapaz, não é que tem razão? Aí na hora o Espírito Santo falou assim, acorda, pastor. Isso são trevas rodeando você. Olha para a luz, cara. Olha para aquilo que eu te prometi. Olha para aquilo que eu te direcionei. Olha para aquilo que eu te chamei. Porque o que faz você desfazer as trevas do diabo sobre a sua vida são as palavras que Deus já deu para você. Ei, cara, todas as coisas vão passar. O céu vai passar, a terra vai passar, seu namoro vai passar, sua profissão vai passar, seu chamado vai passar. Mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre, cara. Ou a gente se guia pelas coisas eternas, ou a gente se morre nas coisas terrenas. Conhece Esaú? Esaú estava pilhado, falando, ei, são muitas trevas. Eu não estou conseguindo mais enxergar. Deus é muito louco de me permitir olhar para um chamado, sendo que agora eu vou morrer de fome. Se eu morrer, eu não vou poder viver o meu chamado. Então eu vou comer para viver o meu chamado. E aí ele comeu para viver o chamado dele. E na hora que ele comeu para viver o chamado morreu. Porque Deus não se deixa manipular, cara. Talvez Isaú tivesse confiado, não, um dia quem vai receber a bênção do meu pai sou eu. E eu sou mais forte, eu dou um jeito em Jacó. E foi verdade, tanto que Isaac chamou Esaú para abençoar, não foi? Só que, cara, Deus está vendo o que você está fazendo com o que Ele te chamou para ser e fazer. Deus está observando, cara, e Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele nunca vai jogar você no lixo e não é desejo dEle jogar você no inferno. Mas não brinca, cara, com a voz dEle, sabe? Não brinca com aquilo que Ele falou contigo, porque quando Deus fala, pensa assim, no melhor presente que você pode receber na sua vida, é uma palavra direcional de Deus. E é como se Deus desse aquele presente, sabe, Deus desse aquilo para a gente, e Ele espera da gente que a gente vai valorizar aquilo que Ele disse. A voz de Deus é o segredo da nossa caminhada, cara. Eu não sei se você está passando um tempo de luz agora, onde Deus está falando muito claramente com você nesse momento. Ou se você está passando um momento de trevas, onde a voz de Deus não está nada clara, onde o que você tem que fazer amanhã não tem nada claro, onde você está em profunda crise com aquilo que você está vivendo ou se relacionando com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você que eu aprendi com o Luiz. Aprendi contigo. Quando as trevas estão ao nosso redor, sabe, enfraquecendo o nosso coração e desanimando a gente daquilo que Deus já disse que a gente precisa viver, é hora que todo Deus e todo o céu param para olhar que tipo de atitude a gente vai ter diante da situação. Sabe aquela hora que você tem vontade de chutar o balde e jogar tudo para o alto? Essa hora é onde Deus está parando para saber que tipo de decisão você vai tomar. E essa hora que o diabo também está olhando para você, se você vai desistir ou se você vai continuar. O único defeito, assim, que nem posso nem chamar de defeito. A única coisa, assim, difícil, né, de verdade, de caminhar com Deus, é que o caminho de Deus é sempre o caminho da cruz. Eu queria que Deus tivesse outro caminho, cara, os carinhosos, sei lá, sabe? Deus tivesse um caminho fácil. Mas a Bíblia é chata, cara, em dizer, não tem caminho fácil. A Bíblia é insistente, é chata no bom sentido, tá, gente? É insistente. Insistente em dizer, ei, peraí, mano, quem quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. E aí tem um lado positivo e um lado negativo disso.
Negativo entre aspas, né? O lado negativo é que não tem jeito. Vai chegar uma hora que seu estômago vai embrulhar, mano. Não, mas a minha teologia é que eu só sou feliz, a prosperidade pura 100%. Eu também acredito nisso, cara. Acredito que Deus, ele luta pela nossa felicidade. Eu realmente acredito que apesar dos sonhos que Deus tem para você, e Ele luta por eles, Ele quer que você viva eles, eu acredito realmente que Deus se interessa também pelos seus sonhos pessoais. Eu não estou dizendo que Ele vai realizar todos. Mas, cara, Deus gosta de dar para você satisfação. Quando Deus fez o planeta, Ele não falou assim, vou pensar em tudo que é ruim e vou dar para eles. Não, Ele falou, cara, vou pensar em muita coisa boa. Sabe, quando eles entrarem na água, não vai entrar água no ouvido deles. Quando ele chegar em casa para tomar um banho e depois de um dia cansado, aquela água vai ser refrescante. Sabe, outro dia estava uma matéria sobre a Olimpíada, sobre as dores que um atleta tem que sofrer para vencer. E aí eles estavam falando que agora tem uma nova fita, né, que se coloca no corpo. Quem viu a Olimpíada um pedacinho, eu sou viciado nessa porcaria, né? Ainda bem que vai acabar amanhã. Tem uma fita que eles colocam no corpo, que ela é similar ao tato humano. Porque quando você está sentindo muita dor, isso é um estímulo de dor, amém. Mas é comprovado cientificamente que o estímulo do tato, ou seja, do toque, do sentido, ele chega primeiro ao cérebro. Então, quando você está tocando, você acaba esquecendo um pouco a dor, porque tem um estímulo chegando primeiro no seu cérebro. Bom, não peço para explicar isso profundamente, né? Ficou claro aí, né? Amém. Eu não sou da biologia, né? Só ouvi uma matéria mesmo na Olimpíada. E aí, é legal isso, né? Porque quando a gente está sentindo dores, sejam elas físicas ou sejam elas emocionais, como é importante receber um carinho, um abraço. Né? Como é importante a mãe soprar, mesmo que vá um monte de bactéria da saliva para a ferida da criança, importante soprar ali, parece mesmo que passou a dor, né? Metiolate, que hoje não arde mais, mas chega ali, curou, pronto, passou. O toque, sabe? Deus providenciou tanta coisa no planeta com tanto carinho. Sabe quando você está cansado? Eu estava falando isso com alguém essa semana. Está cansado, está doído, dia inteiro de trabalho. Aí você passou no shopping para poder comprar um presente para sua mãe, né? Ou para o seu pai, foi dia dos pais agora. Aí você olhou naquele shopping, você nunca foi lá, mas você olhou aquela cadeira de massagem. Aí você falou, cara, tem R$2 no bolso aqui. Aí de repente você acha R$2. E o dia cansativo, aí você coloca R$2. 2 minutos, né? Que misericórdia. Mas tá bom, 2 minutos do céu ali. Você bota R$2 na máquina ali, aí você senta. Aí você fala, pronto, agora a expectativa é que você vai ter 1 hora de massagem com R$2, né? A realidade é que quando você sentou, já manda você levantar. Mas aquele segundo ali que você sentou, aquele negócio começa a tremer nas suas costas, assim, aí começa. Se você tivesse tenso, se você não tivesse tenso, você ia sentir aquele prazer? Deus é perfeito, cara. Até na dor, Deus é perfeito. Por exemplo, estava na Olimpíada aí, quantas finais aí a gente assistiu? O Brasil foi pouca final, né? Porque a gente ainda está aprendendo esse negócio. Mas tem uma final que a gente assistiu. E a gente fica ali como? Coração palpitando, desesperado. Ai, tem que ganhar, tem que ganhar. Pela gritaria ali, o Brasil foi campeão olímpico. De futebol, foi, né? É isso aí, irmã, glória a Deus. É isso mesmo. Obrigado por me falar, que minha esposa também já tinha me falado, meus amigos. O Brasil foi campeão, pronto, falei. Ei, o Neymar fez o último pênalti. E aí, sério, pressão, né? Fiquei emocionado, ele ajoelhou assim, começou a chorar. Falei, cara, esse cara tava assim, ó. Sabe, mas por que eu tô falando disso? Para falar, não, para dizer, cara, que quando a gente está sofrendo, mas de repente a gente ganha, a felicidade é 1000 vezes maior. E é por isso que eu acredito que a Bíblia fala que os sofrimentos que a gente passa na era atual não se compara com a alegria que há de ser revelada para a gente. Sabe, eu não sei que tipo de período você está da sua caminhada. Se você está tendo bonança, alegria, está tudo bem, graças a Deus, pastor, nem mexe, porque sabe como é que é, né? Está muito alegre assim, daqui a pouco vem um desastre ali, ó. Deus encaixa um desastre ali para a gente ficar legal, não é verdade? Não parece que é assim, mano? Um dia um casal virou, pastor, a gente está preocupado. Mas por que vocês estão preocupados?
está tudo dando certo, está tudo bem, está tudo lindo, a gente olha, não passa mais problema nenhum, tudo certo, a gente está achando que Deus está arrumando alguma emboscada para a gente. Não é meio assim a vida às vezes, cara? Mas por que a gente não faz isso também quando é o contrário, né? A gente está no pior momento, tudo de ruim, tudo dando errado, um raio caindo na nossa cabeça 3 vezes, e a gente ali desesperado. Mas a gente às vezes não consegue se levantar e falar, ei, cara, vou ter uma atitude de fé, porque tá tudo ruim, cara, mas eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário daqui a pouco. Sabe? A Bíblia preza a perseverança. Mas eu aprendi que só dá para ser perseverante quando a gente tem um alvo, cara. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, cara. E fala que esses caras que agradaram a Deus pela fé, eles olhavam para uma pátria celestial, sabe? Eles olhavam para um lugar que não era o chamado dele. Você quer saber o segredo de viver um chamado com qualidade, um chamado maravilhoso? Fica com os olhos na eternidade, cara. Tira o olho do chamado e olha para a eternidade. Porque a Bíblia vai falar em Hebreus 11 que nenhum deles alcançou o que tinha sido prometido na terra. Cara, eu acho Deus muito maneiro, que sabe, tipo, Deus é o Deus do impossível. Deve ser porque Ele só chama a gente fazer coisa que é impossível, né, cara? E não faz mesmo, é impossível mesmo, não vai fazer, não vai realizar. Sabe, tem dia que eu falo, Deus, avivamento, você vai me derramar. Cara, sério, eu tenho convicção plena, eu não estou falando tipo o que eu acho. Tenho convicção plena que Deus falou comigo que vai ser derramado avivamento sobre a nossa juventude. E eu não falo isso porque eu quero falar. Eu falo porque, cara, Deus falou um dia comigo, falou, eu vou fazer um avivamento na juventude. Falou, eu não abro mão disso, não tem a ver comigo. Mas tem dia que eu falo assim, cara, eu estou achando que Deus vai me matar primeiro. Sabe, não estou falando que vai não. Mas eu fico assim, Deus, se funciona assim, se eu chamar de fazer um negócio impossível, estou achando que se eu morrer hoje, essa história vai ficar eternizada, né? Não vou morrer não, fica tranquilo. Não vou morrer não. Voltando. Mas eu creio que Deus chama a gente para coisas impossíveis, cara. E às vezes a gente fica frustrado porque não vê acontecendo. Quero te dizer uma coisa, nenhum dos caras que andou com Deus a vera viu acontecendo tudo o que lhe foi prometido. Mas eles viram tudo aquilo que era importante, que tinha sido prometido também, que era a eternidade. C.S. Lewis fala que os caras que fizeram as coisas mais extraordinárias nesse mundo foram aqueles que não estavam com seu foco nesse mundo, mas na eternidade. Diante de tudo que você vai fazer a partir de hoje na sua vida, eu quero te dizer uma coisa. Viva uma oração, diga, sonda-me, Senhor, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim um caminho mau e guia pelo caminho eterno. Enquanto você quer conhecer os pensamentos de Deus, eu te garanto, Ele também quer conhecer os seus. Enquanto você quer saber para onde Deus quer te levar, Deus está querendo olhar para saber o que você vai fazer para onde Ele te levar. E Ele vai te provar, cara, e você vai ter que ficar toda hora passando pelo caminho da cruz. Não porque Deus gosta de fazer você sofrer, mas porque, de fato, Deus quer provar o teu coração todos os dias. Deus quer que você entenda de que não tem a ver onde você vai chegar ministerialmente, tem a ver se você é capaz de levantar no dia de hoje e dizer, Deus, eu amo você. Tem a ver com você levantar amanhã de manhã e falar assim, caramba, Deus, nada mudou entre nós. Sabe, todo relacionamento sofre desgaste. E a única solução para desgaste é manutenção. Deus não se desgasta de você, mas eu tenho certeza que tem momentos onde você fica desgastado de buscá-lo. E eu quero te dar um conselho, fique desesperado quando acontecer um desgaste no teu relacionamento com Deus. Fique desesperado, ligue a lanterna vermelha, avise para todos os seus amigos, fale para todo mundo, estou mal com Deus, hein? Me ajuda aí, eu estou buscando alguma coisa, me dá um soco faz qualquer coisa, chama o bombeiro, qualquer coisa. Mas meu relacionamento com Deus precisa voltar a ser o que Deus sempre planejou que ele fosse. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. E de longe entendes os meus pensamentos.
Queria que você ficasse de pé agora, vai. Só para você dar uma acordada maior. E já que Deus conhece seus pensamentos, eu queria que você começasse a pensar em Deus agora aí, onde você está, vai. Qual a diferença de falar para o vento e orar? A diferença é que você está pensando em Deus. Porque para Deus é suficiente que você pense nele, cara. Porque Ele, de longe, conhece os seus pensamentos. Sabe, Deus está olhando para você agora, sabe? Mesmo que você ache que Ele está distante, eu quero te afirmar, Ele está olhando para você agora. Ele está vendo você, Ele está vendo, sabe, o que você é, o que você pensa. Ele está sondando você, Ele quer guiar você. Eu queria que você começasse a dizer: Deus, será que você pode me guiar hoje? Será que você pode me guiar agora? Será que você pode me dizer o que eu tenho que fazer hoje ainda? Será que você pode restaurar o meu coração? Será que você pode dar um basta nessa situação? Sabe, comece a expressar os seus pensamentos para Ele. Comece a lembrar que nesse momento, esse instante exato, todo o céu está olhando para você. Nesse exato segundo, todo o inferno está olhando para você. Todos estão te observando. Todos estão vendo o que se passa, sabe, ao seu redor. Mas só uma pessoa sabe o que passa dentro de você. Só uma pessoa sabe o que está se passando dentro da sua mente, dentro do seu coração. Só um deles conhece você completamente. Só Deus conhece você completamente. Eu queria te sugerir então, cara, comece a consagrar os seus pensamentos ao Senhor. Comece a dizer: Deus, se só o Senhor conhece os meus pensamentos, eu quero começar a vivenciar pensamentos que vão gerar vida sobre mim. Eu quero começar a vivenciar pensamentos que vão gerar transformação na minha vida, que vão me aproximar do Senhor. Deus, eu tenho certeza de que se eu pensar no Senhor, um sorriso vai vir sobre a minha boca. Eu tenho certeza de que se eu pensar no Senhor, se eu pensar na sua palavra, se eu pensar naquilo que o Senhor disse para mim, a escuridão vai começar a se tornar claridade ao meu redor. O mundo me acusa, o diabo me acusa, meus amigos me acusam, mas só o Senhor conhece os meus pensamentos. As pessoas me perseguem, as pessoas me julgam, as pessoas me olham torto, mas só o Senhor conhece os meus pensamentos. As pessoas abusam da minha boa vontade, abusam de quem eu sou, abusam dos seus cargos e autoridade sobre mim, mas só o Senhor conhece os meus pensamentos.